Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? É até Jesus voltar. Amém? É até Ele voltar, nós teremos essa saudação oficial, a qual o Senhor Ele nos presenteou com esse ambiente de glória, ao qual Ele nos visita, a qual Ele vem aqui e libera umas porções e umas medidas necessárias para nós sairmos daqui e poder estabelecer o reino dele. E nós começamos primeiro com nós, porque Jesus ele tem várias simbologias naquilo que ele faz. Corpo, alma e espírito. Quando você para observar, era átrio exterior, átrio interior e o santo dos santos. Ou seja, começa em você, na sua casa, e depois vai para a rua. É o que? Em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós sempre temos que olhar onde que é que nós estamos remindo. Às vezes nós vamos ter que remir na nossa família, na nossa casa. Às vezes nós vamos ter que remir na rua, trabalhar para estabelecer. Mas tem vezes que nós vamos ter que remir primeiramente nós. Vamos ter que organizar algumas coisas dentro de nós. Vamos ter que saber o que é que está fora do lugar. Porque às vezes o costume das coisas faz com que nós pensamos que está tudo organizado, quando na verdade tem muita coisa fora do lugar. E Deus não trabalha com desorganização, Deus trabalha com organização, porque tudo que está desorganizado quer dizer que está fora do lugar. Ou seja, tem hora que nós vamos ter que trabalhar principalmente na nossa alma. Para quê? Para que nós não venhamos conhecer Deus, para que nós não venhamos pensar quem Deus é de acordo com as nossas emoções. Quando nós paramos para ver a mulher de Jó é alguém que na alma dela, quando ela perdeu filhos, quando ela perdeu propriedade, tudo que ela tinha agora era um marido enfermo diante dela, e alguém que sabia quem Deus era, e ela não sabia quem Deus era. Então ela chega e fala: amaldiçoa o seu, não o meu, amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque ela estava dando uma resposta para Deus de acordo com as emoções dela, de acordo com o que ela estava vendo, de acordo com o que ela estava sentindo. E pelo fato dela não saber quem era Deus, então ela pede que amaldiçoa, porque aquele tempo não era bom. Aquele Deus é como se Deus tivesse virado as costas para Jó. Mas Jó falou bem assim: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele entrará com justiça, eu sei que Ele na hora certa, Ele se revelará. Ou seja, é você saber quem Deus é. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares, capítulo de número 6. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá, Léo, vamos. Ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Deus, obrigado, meu Deus, por esse tempo, Pai. Obrigado por Tu ser o único em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Pai amado, por o Senhor se fazer presente nesse ambiente. Obrigado, meu Deus, por esse ambiente de glória, Senhor. Que todo o reino das trevas nesse momento seja neutralizado, paralisado, mas que a Tua glória venha sobre nós, Pai amado. Que o Teu cabode, Pai amado, venha sobre nós, Pai amado, nos restaurando, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Libera, Pai amado, as medidas necessárias para nós nesse tempo, Senhor. Porque nós não queremos sair daqui o mesmo, Senhor. Não queremos sair daqui limitados em saber apenas, Pai amado, aquilo que nós aprendemos um dia. Mas nós queremos uma revelação mais profunda, Senhor, da Tua face, do Teu caráter, do Teu poder, Pai amado. Revela para nós, Senhor. Revela, meu amado. Amém? Cantares 6, verso 1. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Diz assim: para onde foi o teu amado?
o mais formoso das mulheres. Dizei-nos aonde foi o teu amado, a fim de que o procuramos contigo. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Você ouviu isso já domingo, não já? Mas Deus está insistindo algo em nosso coração. Aonde está o teu amado? Aonde está o seu Deus? Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Ministre sobre você. Libera uma medida sobre você nesse momento. É o poder da oração, é o poder de estar ligado com Deus, é o poder de estar coligado com Ele. É o poder de você estar lado a lado, sabendo aquilo que Ele está indicando, aquilo que Ele está ministrando, aquilo que Ele está sinalizando, aquilo que Ele está liberando sobre nós. Meu Deus, venha, Pai amado, sobre essa igreja, Senhor, derramando uma unção, derramando um poder, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor ministre, Pai, uma maneira a qual que nós possamos, Pai amado, estar 100% rendido a Ti, Senhor. Até, meu Deus, que gere, Senhor, uma morte, Pai amado. Até que nós estejamos mortos, Pai amado, para que o Senhor nos ressuscite, Senhor, no Teu tempo, Pai amado, preciso, Senhor. E que nós tenhamos utilidade, Senhor, para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, fique à vontade. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos entender que nós viemos aqui na igreja com a função. E qual função é essa? A função de cultuar o Senhor. A função de adorar o Senhor. A função de trazer a mente, a função de trazer o nosso corpo, trazer a nossa alma e direcionar ela para Deus. Eu pedi que você olhe para mim, para você não se perder. Amém? A função que você tem é a função de ser um adorador, de ser aquele que cultua. E se nós pararmos para observar qual é a importância do culto, nós precisamos entender que tipo de culto nós estamos entregando a Deus. Porque quando nós falamos de culto, nós falamos de uma batalha, nós falamos de guerra, nós falamos de concordância. Porque a Bíblia diz: onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, é eu concordar com o irmão do lado. E concordar com o irmão do lado não é cerca de eu aceitar tudo o que ele faz, mas é sobre eu entender que ele está com a mente direcionada para Deus. Se você parar para observar, a primeira morte, o primeiro assassinato na Bíblia, lá no Velho Testamento, foi por causa de quê? Por causa de um culto. Um culto que alguém fez e Deus estava aceitando. Um culto que fedia a morte. Um culto que foi feito um sacrifício de um animal entregue a Deus. Porém, tinha alguém do lado fazendo um culto bonitinho, um culto com frutas, um culto com algumas agriculturas, com algumas coisas cheirosas, algumas coisas lindas aos olhos humanos. Só que o culto não foi feito para você. O culto que nós fazemos aqui não é feito para o homem, é feito para Deus. É do jeito que Deus pede, é da maneira de Deus. Não é da maneira religiosa a qual nós aprendemos, as maneiras que Deus nos ensinou. Qual é a maneira correta? Eu tenho que colocar uma calça larga, tenho que colocar um terno, alguma coisa para eu poder dizer que eu sou sério diante de pessoas e dizer que eu sou religioso a partir daquilo. Não é sobre eu dizer que as irmãs têm que vir com um véu na cabeça e a partir disso, aí agora é um culto sério. Não é sobre isso. Deus ele fala com Samuel. Samuel, eu não enxergo como o homem vê. O homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Não é sobre aquilo que falaram, a maneira que você vai fazer ou a maneira que você não vai fazer. Mas é sobre como você está cultuando a Deus no seu secreto. É sobre como você está cultuando a Deus na sua vida particular. Se tem um altar dentro da tua casa ou não tem. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele culto que era bonito de Caim, a Bíblia diz que Deus rejeitou. E o culto de alguém que fez conforme Deus pediu, aquele culto que não estava cheiroso, tinha morte. Era como Deus tinha pedido, porque era simbologia, porque tinha que teria que ter feito um sacrifício. Porque estava simbolizando ao Cordeiro perfeito que seria morto. Ao Cordeiro perfeito que entregou a sua vida. Na verdade, a morte, quando Jesus estava na cruz, sabe por que Jesus demorou tanto tempo para morrer?
Porque a morte não conseguia encontrar justiça nos olhos dela, ao ponto de ter que levar a vida de Jesus. A morte olhava para Jesus e não via nele acusação alguma. Se Jesus chegasse naquele momento e falasse assim: eu não morrerei, certamente a morte nada poderia fazer com ele. Mas ele disse que ele entregou a vida dele por amor a nós. Foi uma entrega. Foi uma entrega, você consegue entender isso? É por isso que o apóstolo Paulo lá na frente ele diz: morte, ó morte, aonde estão os seus agrilhões? Quando você entende o que é viver para Deus e o que é levar um culto para Deus, não é sobre os nossos protocolos, não é sobre aquilo que nós gostamos ou da maneira que nós gostamos, não é sobre a parede preta. Eu não gosto de igreja com parede preta. Mas quem disse que a parede da igreja tem que ser branca? Aonde está escrito? Por que então, pastor, a parede é preta? A parede é preta porque quanto menos foco tiver lá atrás, mais atenção você vai ter naquele que está pregando, naquele que está ministrando. Hoje nós estamos numa nova função evangelística. Qual é a função evangelística hoje? A função evangelística hoje é através das redes sociais. É através do YouTube. Tem muito mais alcance do que eu ir na praça e escandalizar o nome de Deus. Porque eu fui rejeitado em várias igrejas e agora eu vou pregar na praça porque eu não concordo com o que está acontecendo dentro das igrejas. E agora eu vou para a praça, em vez de pregar o evangelho, eu vou bater nas igrejas que está fazendo, na que não está fazendo. Tem alguém entendendo? Não é sobre eu estar frustrado e expressar as minhas emoções em uma praça usando o nome de Jesus, mas é sobre eu entender a ferramenta que Jesus me deu e usar ela para poder alcançar, tanto em alumínio, quanto na Bahia, quanto nos Estados Unidos, ou na África, ou na Europa, como pessoas nos assistem hoje. E nós precisamos entender isso. Ou seja, não é sobre o lugar que te agrada. Eu vou na igreja que me agrada. Se você for na igreja que te agrada, a maioria das vezes essa igreja vai te levar ao inferno. Porque pessoas não gostam de ser confrontadas, porque não foram criadas para serem confrontadas. Pessoas gostam de receber elogios. Pessoas gostam de ser elogiadas nas assertivas dela, mas gostam de ser entendidas nas negativas delas. Quando você erra, você gosta de ser entendido por que você errou. Você não quer ser confrontado. Tem alguém aqui comigo? E o evangelho é exatamente isso. O evangelho é expor as nossas negativas para que nós chegamos em um estado de perfeição aos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. A primeira morte, o primeiro assassinato no Velho Testamento foi porque de um culto. E a primeira morte também no Novo Testamento foi por causa de um culto. A maneira que Estevão pregava, a maneira que Estevão confrontava, a maneira que Estevão era apaixonado por Jesus, como ele falava de Jesus, o ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que entregou a vida por nós pecadores. Foi isso que incomodou aquela geração de Roma, foi isso que incomodou os religiosos. Ou seja, como nós cultuamos tem muita relevância no reino espiritual. Aquilo que nós viemos fazer aqui não é sobre o tipo de resposta apenas que eu quero receber de Deus. Mas é como diz lá no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos prosseguir em conhecer. Não é sobre apenas eu conheci, até aqui é suficiente. Aonde está o seu amado? O que você tem para falar do seu amado? O que você tem para falar de Deus? O que você tem para falar sobre Ele? Não é só sobre aquilo que você ouviu em uma pregação. É sobre o seu secreto, é sobre o seu amor por Ele. É sobre Ele ter te tocado um dia. É sobre você poder falar com Ele todos os dias. É prosseguir nesse conhecimento. É ir adiante. Onde foi que você parou de buscar? Aonde foi que você parou de querer conhecer sobre as vontades deles, sobre o anseio dele, sobre o que Ele tem para você, sobre o seu projeto de vida? Não é sobre Ele nos dar um propósito, mas é sobre nós se alienarmos ao propósito dele de vida. Tem alguém aqui comigo? Não é sobre eu chegar e, Senhor, meu propósito é esse. Eu quero que o Senhor abençoe o meu propósito. Mas é sobre dizer, Senhor, eu abro mão do meu propósito para eu viver o teu propósito. E nesse estado você vai ter que estar morto, porque morto, ele não busca pelos seus direitos.
O morto, ele não tem os seus boletos, ele não tem uma precatória no seu bolso para poder esfregar. Olha, você está me devendo aqui, você falhou aqui comigo. Às vezes eu vejo pessoas querendo falar: olha, é o seguinte, pastor, eu quero te pedir perdão porque aquele jeito que você fez eu não gostei. Mas na verdade ela não está me pedindo perdão, ela está apontando, falando para mim que eu a ofendi e quer que eu me arrependa. Está entendendo? Tem alguém aqui comigo? Às vezes as pessoas vão falar bem assim: olha, é o seguinte, irmão Júlio Screudes, eu estou chateado com você pela forma que você agiu comigo. E de repente o irmão Júlio Screudes nem sabe o que foi que ele fez. Porque na verdade aquele recado que ele estava passando, como o jeito que ele estava assinando, brincando, não era nem para ele. Mas a pessoa, ela diz: não, eu quero te pedir perdão, porque uma vez você fez isso e eu não gostei. Mas na verdade ela não está pedindo perdão, ela está apontando, ela está lembrando que você falhou com ela. Tem alguém aqui comigo? Nós precisamos entender. Precisamos entender que tipo de perdão, que tipo de coisa nós estamos carregando, o que é que nós estamos querendo remir, se é a nossa própria honra ou é a honra de Deus que nós estamos querendo expor. Se é a glória nossa ou é a glória de Deus, entenda isso, por favor. E nós só vamos entender se nós estivermos mortos. Se nós tivéssemos entregue, você precisa entender isso. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aonde você abandonou a sua cruz para você viver a sua própria vida? Onde você deixou a sua cruz, eu te pergunto. Volte e busque. Volte e busque. Volte. Quando Jesus ele chega ali na região que Lázaro morava, eu esqueci agora. Aonde? Lá em Betânia. Obrigado, pastora. Oh, muito bom. Quando ele chega em Betânia, as pessoas começam a comentar: se ele amasse mesmo realmente Lázaro, ele estaria aqui quando Lázaro estava enfermo. Mas agora ele chegou tarde. Aí ele chega e encontra com Maria: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Seu irmão há de ressuscitar, minha querida. Perdão, Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, ele mete uma teologia para Jesus. Eu sei, Senhor, naquele grande dia todos ressuscitaremos. Porque nós temos esse mau costume, esse mau hábito. Primeiro ela joga Jesus no passado: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: Marta, ele há de ressuscitar. Aí vai lá e lança Deus no futuro. Eu sei que um dia ele vai ressuscitar, mas Deus é o Deus de hoje. Jesus é o Jesus de hoje. Você precisa enaltecer o Senhor. Você precisa falar para os seus inimigos, para a sua alma, quão grande é o Senhor. Ter discernimento do tamanho da imensidão de Deus. Trazer Ele para o tempo presente. Não é sobre estar no passado ou no futuro, mas o Jesus de hoje. Isso é falta de fé na igreja. A igreja não tem fé e vive de uma glória do passado e de uma esperança do futuro e esquece de ser igreja hoje. Aí culpa os fatores externos, culpa que a igreja está fria, culpa que pessoas estão descompromissadas, culpa que hoje está tudo moderno, mas o seu culto diante de Deus e o seu secreto, que culto você está trazendo para a igreja? Que culto você tem no seu secreto? Que culto você faz no seu trabalho? Aquele dia as pessoas queriam falar para Jesus quanto ele era tóxico. Aquele dia eles queriam falar para Jesus quanto ele era incompreensível, quanto ele não sabia amar. Se ele se tivesse esforçado só mais um pouquinho, ele teria feito alguma coisa por Lázaro. Mas quando as pessoas não conhecem a Deus, elas tendem a blasfemar. Elas tendem a rejeitar o milagre, porque ela quer o milagre do ponto de vista dela, não do ponto de vista de Deus. Pare de questionar a Deus. Pare de cobrar a Deus sem se colocar na brecha que Ele quer que você esteja. Pare de ficar apontando a Deus que Ele esqueceu. Pare de ficar falando como se Deus não se importasse com você. Pare de falar como se Deus tivesse virado as costas. Aonde está o teu amado? Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Jesus? Quanto você conhece dEle?
Não é sobre quão Deus é poderoso. Não é sobre as capacidades divinas. Não é sobre a sua onipotência, onisciência. Não é sobre as suas fisiologias. Mas é sobre quanto você conhece dele, porque ele só vai trabalhar naquilo que você conhece sobre ele. Entenda isso. Quanto você está disposto a conhecer dele. Quanto você está disposto. Ei, quando você vai para o secreto é o quê? Jeremias 33, 3. O quê? Buscar-me-ei o quê? E acharei. E anunciar-te-ei o quê? Que tu não... Buscar-me-ei e encontrarei. E anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabe. Ou seja, não é sobre você ir para o secreto apenas querendo saber as suas respostas. Que ele responda apenas as suas incógnitas. Que ele responda apenas sobre as suas dúvidas. Mas é sobre uma dualidade no diálogo. É sobre você falar e você ouvir. É sobre quando as suas dúvidas acabam, você pergunta, Senhor, o que tu quer me revelar? O que tu quer me mostrar no secreto? Quando aí ele vai falar sobre coisas que tu não sabe. Aí ele vai falar sobre a vontade dele. Aí ele vai falar sobre o que ele está movimentando. Aí ele vai te dizer, ei, agora já não te chamo mais de servo, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu agora vos chamo de amigo. Não é sobre você ter oportunidade de se encontrar com Deus e você falar, vai tu, pastor, no meu lugar. Como a nação fez um dia, quando eles entenderam que Deus viria para poder falar com eles, quando a nuvem baixava. Fala tu, Moisés, não nós. A Bíblia diz que eles se prostravam o rosto ao chão e ficavam com medo, trêmulos, porque eles não queriam falar com Deus, eles não queriam a responsabilidade de ter uma intimidade, de ter um secreto, de se dispor. Mesmo no deserto, a vida deles era mais importante naquilo que eles almejavam e sonhavam do que naquilo que Deus podia confiar e revelar a eles. Talvez hoje você está no seu deserto, confiante de um oásis amanhã, mas não quer confiar na provisão divina, não quer confiar na revelação divina, não quer confiar nos propósitos e nos projetos dele para você. Tem alguém aqui comigo, por favor? E nós precisamos entender. A Bíblia diz que quando Moisés ele subiu para o Monte Sinai para ele receber as revelações, para ele poder receber o decálogo, para ele poder receber os 10 mandamentos, o povo ficou a sós. E o povo não sabe lidar sem supervisão. Tem fase da nossa vida que a gente vai ter que ser supervisionado por homens de Deus, por pessoas que andam com Deus, falam com Deus e andam nos propósitos e nos projetos de Deus. Só aquele tempo que Moisés ficou lá, quando ele volta, a Bíblia diz que ele escuta um alarido, ele olha para Josué e diz o que está acontecendo. Não é um grito de guerra, mas esse sonho de festa. Festa de quê? Uma necessidade que os homens têm de adorar. A necessidade que o humano tem de adorar. Porque nós somos feitos para adorar. Se nós não estivermos adorando a Deus, nós vamos estar adorando o nosso trabalho. Vamos estar adorando o nosso trabalho. Vamos estar adorando a nossa família. Vamos estar adorando qualquer outra coisa. Porque fomos feitos para adorar. Você é um adorador. Você adora problema ou você adora a Deus? Ou você adora uma pessoa, ou você adora a Deus. O problema é aquilo que nós construímos de Deus através das nossas emoções, como eu falei agora há pouco, como a mulher de Jó. O problema é aquilo que nós construímos por causa dos nossos medos. O problema é aquilo que nós construímos por causa da nossa vontade de ser grande. Para Deus, um ídolo na mente é pior do que um ídolo na mão. Abraão, eu quero Isaac, Abraão. Não conte nada a tua esposa. Só me traga Isaac. Isaac com cerca de 16 anos. Alguém que poderia se defender, mas o ensinamento que ele recebeu de Abraão sobre submissão e sobre amar a Deus. Eles começam a subir, eles fazem um caminho de 3 dias. Quando chega no pé do monte, a Bíblia diz que Abraão deixa os servos e os animais e começa a subir. Abraão, o pai, Isaac, o filho,
carregando a lenha. Porque a lenha representava a cruz, a caminhada de 3 dias representava que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. Eles começam a subir, e tudo que Abraão carrega na mão é um cutelo para poder matar o filho, para poder entregar o filho em amor a Deus. Por obediência. Sabe o que eu mais gosto de ler? É quando chega lá no livro de Hebreus, e a Bíblia diz que Abraão acreditava que se Isaac fosse morto, Isaac ressuscitaria das cinzas. Que Isaac era o Cristo, que Isaac era o filho da promessa, que Isaac, olha a criação, olha como ele sabia que tipo de filho ele tinha. Ao ponto de confundir o próprio filho com Cristo por aquilo que Deus pediu. Só que Deus não estava de olho em Isaac, Deus estava de olho em Abraão. Tem coisas que Deus está pedindo a você, e você acha que Deus quer aquilo que Ele está pedindo. Não, não é aquilo, Deus Ele quer você. É sobre você, entenda, por favor. Porque quando Abraão ele está disposto ali, naquele altar, e ele vai matar Isaac, a Bíblia diz que Deus fala: pare, Abraão. Agora sei que tu me amas. Não foi pare, Abraão, Isaac te obedeceu. Porque a promessa que Deus tinha liberado era sobre Abraão, não era sobre Isaac. Isaac era o cumprimento da promessa, mas a promessa foi dada a Abraão. Tem coisas que Deus prometeu a você e vai ter que ser realizado em você. Não adianta querer substituir essas promessas para os seus filhos, porque o seu filho tem a promessa própria de Deus. A sua geração tem uma promessa própria de Deus. Nosso Deus é generoso, que vai de geração a geração. Ele não se limita. O problema é quando nós limitamos a Deus. O problema é quando nós queremos paralisar Deus com a nossa cosmovisão, com aquilo que nós enxergamos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós anseiamos, ou por causa daquilo que nós se frustramos. Esse é o problema. E é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que parar para observar o que é que nós estamos carregando. Quanto você está disposto a conhecer a Deus? Te pergunto nessa noite. Aleluia. Você quer conhecer a Deus? Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Hoje nós temos acesso à Bíblia 24 horas. Temos Bíblia celular, tablet, notebook. Temos 5, 6 traduções diferentes em nossa casa de Bíblias. Mas qual é a sua frequência de ler uma Bíblia? Qual é a sua frequência de você parar, observar, fazer o seu devocional, de escrever algo, de liberar algo necessário? E não venha me dizer que você não tem tempo, porque nós só temos tempo para aquilo que é importante. Porque nós todo dia almoçamos, porque nós todo dia, quando não almoçamos, paramos para comer algo em algum outro lugar. Porque nós temos necessidade de comer, de alimentar a nossa carne. Porque é importante para nós. Se nós não comermos, certamente nós morreremos, ficaremos fracos, doentes. Perderemos vitaminas necessárias para o nosso corpo. Ficaremos vulneráveis a vírus, a mudanças climáticas. Você acha que não acontece o mesmo no seu corpo espiritual? Quando você para de ler a Bíblia, quando você para de orar, você fica vulnerável. Você fica fragilizado, fica doente, fica dodói, qualquer coisa te machuca, qualquer coisa te ofende, qualquer coisa, você está procurando motivos para se ofender, você fica procurando motivos: eu acho que eu recebi indireta, eu acho que não sei quem não me olhou, o irmão lá na igreja não me cumprimentou, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro, não sei quem saiu, não sei quem chegou. Você está preocupado com tudo, menos com o seu amado, menos com a sua vida com Deus. E você precisa acordar. Você está ficando velho, você está ficando velha, você está morrendo, e o propósito de Deus não está chegando a você. E a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa é da sua falta de compromisso, da sua falta de amor com Deus. Desperta, acorda. Para de ficar olhando o que está ao seu derredor. Reme aí dentro, chama o Senhor ao seu encontro, pede a Ele socorro, ajuda. Vamos lá, por favor, ainda dá tempo. É uma palavra de despertamento, é uma palavra de amor, é uma palavra de socorro. Vamos lá, por favor, você precisa entender isso. Ainda dá tempo.
Não é para dizer que não tem mais jeito essa pregação, é para dizer que ainda há jeito, é para dizer que o Senhor te ama, é para dizer que Ele não esqueceu de você. Vamos lá, por favor. Não é sobre eu ter pensamentos positivos sobre o Senhor. Não é só sobre eu dizer, eu tenho pensamentos positivos sobre Deus. Não é sobre, não. E Deus para mim é tudo. Eu gostava demais daquele tempo no monte. Eu perguntava a cada um, o que é Deus para você? Deus para mim é tudo, sempre o clichêzinho, sabe? Deus para mim é tudo. Quem é tudo não é nada, por favor. Direciona a Deus na sua vida. Trabalhe em Deus na sua vida por partes, para você saber onde está. Quanto por cento de Deus tem na minha vida emocional? Quanto por cento de Deus tem na minha vida profissional? Quanto por cento tem de Deus na minha vida conjugal? Quanto por cento tem de Deus na minha vida familiar? Quanto por cento tem de Deus na minha vida financeira? Em todas as áreas nós precisamos saber a porcentagem de Deus. Quem é Ele de fato em todos os aspectos? Você tem que ler a Bíblia para você lembrar das misericórdias de Deus com aquele povo. Você tem que ler a Bíblia para você lembrar das maravilhas de Deus escritas. Você tem que ler a Bíblia para você ser encorajado pela fé, para você saber quem é Ele de fato, para você ter um filtro na sua mente de versículos. Toda vez que vem uma situação, primeiro vem um versículo na sua mente, depois você pensa, depois você dá a resposta. Quanto tempo demorou para eu educar minha mente para poder chegar a esse nível? De eu entender. A Bíblia é muito grande, eu não tenho ela toda memorizada, mas se você falar um versículo que não existe nela, certamente eu falarei, isso não está na Bíblia. Isso não está lá, e te falo com convicção, ao ponto também, se alguém está falando algo em uma palestra, eu digo, isso é bíblico, mesmo sem a pessoa citar, porque eu tenho um relacionamento com a Bíblia. Eu tenho um relacionamento com a Bíblia. Eu procuro conhecer Deus. A Bíblia não limita o conhecimento de Deus, por favor. Deus não se limita à Bíblia, mas a Bíblia é a porta inicial para tudo aquilo que Ele é. Tem coisas ocultas que tu não sabe, tem coisas que não foi revelado a nós. O João, quando ele chegou no céu, ele ficou doidão, ele ficou chapado ao extremo, ao ponto de ele dizer bem assim, eu não poderei falar, eu não posso falar, mas algumas coisas escreverei, e está escrito. Uma mente carnal, uma visão terrena, jamais entenderá. Mas quando você começa a ter um tempo de intimidade, quando você começa a ter um tempo que você recebe a revelação, as coisas lá vai fluindo na sua mente. Tem coisas que você vai ler e falar bem assim, poxa, eu li a Bíblia hoje e parece que Deus nem estava lá, parece que Deus nem falou comigo, porque é sobre você se alimentar e deixar sua barriga cheia. No momento certo, quando você está lá no secreto orando, de repente aquele versículo vem... E aí você começa a do nada receber aquele galardão do Senhor, começa a ser alimentado pelas revelações dEle. Você vem para um lugar igual o púlpito aqui hoje, e eu queria pregar algo, e Deus vai lá e lança. Prega Cantares de novo. Prega Cantares de novo, eu quero falar com a minha igreja. Ah, Deus, mas eu não te conheço, então eu vou ter que falar sobre aquilo que eu me preparei, porque eu me preparei para isso. Aí, em vez de você ir para a sua pregação, você vai lá para o lugar que você escreveu no devocional e começa a puxar algumas frases aqui, Deus começa a falar com a igreja. Se eu perguntar para você hoje, quem é Deus? Descreva Deus. Você vai tentar lembrar de algumas pregações. Mas talvez se eu perguntar para você, quem é sua mãe hoje? Quem foi sua mãe? Você vai ter detalhes, porque você teve relacionamento com ela. Você conviveu com ela, então você sabe o que falar dela. Você sabe qual foi o poder que ela teve na sua vida. Se eu perguntar quem é o seu filho hoje, você vai falar cada detalhe. Talvez com um sorriso, ou talvez com uma face de choro. Não sei o que tipo de emoção você vai ter, porque você vai se lembrar de relacionamento. Mas quando eu falo, explica a Deus, você, Deus para mim é tudo. Porque não teve tempo de relacionamento. Teve alguns encontros em culto.
Teve alguns encontros e necessidades, quando estava muito choro, quando estava chorando, quando estava ele se apareceu rapidamente, veio como um bálsamo. Mas e depois? E durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, o que foi que ele falou com você? O que foi que ele revelou para você? Isso não é impossível a você. Você só tem que querer e se submeter àquilo que ele vai falar. Olha para a pessoa do lado e fala: o relacionamento não é algo impossível. O relacionamento com Deus não é algo impossível. Aí você pergunta agora você faz aquele trem assim que deixa a pessoa até irritada, sacode ela, por favor, a pessoa da frente ou de trás, fala assim: mas você quer? Olha para ela. Mas você quer, Léo? Vamos lá. Vamos lá, nós podemos, foi feito para nós esse tempo. O que você precisa, sabe o que é de verdade? Alargar sua mente e ter mais percepção do tamanho de Deus. Ter percepção de como Ele é grandão, de como Ele é maravilhoso. Aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Precisamos enaltecer esse Deus. Precisamos enaltecer para a nossa carne, enaltecer para aquilo que nós estamos vivendo. Quando nós achamos aquilo que é impossível, como meu Deus é grandão, como Ele é poderoso, como Ele é grandioso, como Ele é o Rei da Glória. Ele está acima de tudo, acima de todos. Ele é o que é, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é a majestade, é glorioso, acima de tudo, acima de todos. Deus é o que é. E quando nós trazemos esse Deus para nós, nós podemos vencer qualquer coisa, qualquer batalha, qualquer guerra. Não existe nada que nos separe do amor de Deus, nem morte, nem fome, nem potestades, principados, nada nos separará do amor de Deus. Nada, nada. Nada, e nós precisamos trazer esse Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. A igreja precisa conhecer o nosso amado, a cidade precisa conhecer o nosso amado. Precisamos trazer a presença do nosso amado. Não existe nada impossível, por favor. Não existe nada impossível. O problema é quando nós pegamos um Deus e nós diminuímos, nós limitamos, nós o paralisamos, nós falamos que o milagre não pode ser feito. Nós estabelecemos prazos, estabelecemos altura, profundidade, fazemos tudo ao ponto de vista, porque nós não queremos mais acreditar, nós não queremos se adequar a Ele. Aumente a percepção. Aumente a percepção. Davi é um cara altamente apaixonado. A percepção que Davi tinha de Deus era algo absurdo. É por isso que ele escrevia aqueles salmos. É por isso que ele entoava aqueles hinos. É por isso que ele falava sobre o amor. Ele falava sobre a grandiosidade. Ele falava sobre não perder a presença. Ele falava sobre não retirar o espírito. Ele falava sobre que o prazer dele era viver todos os dias na casa de Deus. É por isso que quando ele vai diante de Golias, Golias fica louco, porque Golias vê um cara que não tem uma estrutura de um lutador, de um guerreiro. Não está indo nem com uma armadura visível, porque a armadura que ele vestia era uma armadura panopleira, era uma armadura espiritual. Quando ele vai e ele está ali, o Golias que injuriado fala: você está achando que eu sou um cachorro? Porque ele era um dos guerreiros. Ele e mais 5 irmãos. Alguém altamente preparado para a batalha, para a guerra. Nunca tinha perdido uma batalha. Quando ele vê um nanico vindo na direção dele, ousado, ele fala: não, eu não estou indo com a força do meu braço. Eu estou indo no nome de Deus. Eu estou indo no nome do meu gigante, que é muito maior do que você, Golias. É muito maior do que você. Eu certamente arrancarei a sua cabeça, porque você tem falado do meu povo e você está falando do meu Deus, seu incircunciso, seu louco. Aí quando você vê qualquer afronta, qualquer ameaça hoje,
você fica louco de medo porque você não conhece a grandiosidade de Deus. Aumente a sua percepção. Aumente a sua percepção. Deus não se esqueceu de você, Ele não virou as costas para você. Deus te ama. Você só está vivo ainda porque existe possibilidade de propósitos. Você só está vivo ainda por causa da graça, por causa da misericórdia. Você só está vivo ainda porque Deus acredita em você, mesmo quando você parou de acreditar em você. Você só está vivo porque aquilo que Deus ele tem planejado para a sua vida, aquilo que Ele planejou para a sua vida, é coisas grandes que tu não sabe. É coisas grandes que tu não sabe. É uma mensagem de confronto e encorajamento. É apenas a ponta do iceberg daquilo que Ele vai revelar. Daquilo que Ele vai fazer na nossa nação nos próximos dias. Não permita se ofender, não permita estar ofendido. Permita-se a resolver a sua vida. Não guarde rancor no seu coração. Não guarde frustrações em seu coração, por favor. Por favor. Esteja curado, esteja curada. Uns dias atrás eu preguei e eu falava bem assim: eu não tenho nada contra ninguém. E eu tinha arrumado uma treta com a pessoa. E na hora que eu falei que eu não tenho nada contra ninguém, veio a fisionomia do miserável. Meu Deus do céu. O que é que eu fiz? Deus, mata ele. Não, vou lá resolver. E como é que você resolve com uma pessoa que você nunca viu pessoalmente? Foi uma treta. Você entende o negócio? Quando você está disposto a resolver, Deus ele move coisas e faz situações acontecer. Só para que não haja nebulosidade, resquício de sombra no seu coração e na sua mente. Para que você seja perfeito em luz. Eu resolvi a minha vida naquela semana mesmo. É coisa assim de Deus, assim, um absurdo. É coisa de Deus, é coisa absurda, absurda. É coisa absurda, eu te falo. Meu Deus é grandão, eu digo para você. Meu Deus é gigante, meu Deus é grandão. Aumente a sua percepção, meu amado. Aumente sua percepção, minha amada. Vamos adiante, vamos lá. Vamos estabelecer o reino. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluias. Glória a Deus.